Olá, gente! Mais um episódio do nosso podcast Advocacia na Veia. Iniciando esse mês de julho, iniciando com uma novidade. Eu vou aqui pela primeira vez um podcast com 3 convidados, e 3 convidados jovens, estudantes de direito, 2 estudantes de direito, uma bacharela, e nós vamos tratar aqui de um tema muito gostoso. É a minha praia, inclusive, que é sobre direito constitucional, direitos humanos, justiça social. Vamos tratar muito disso. Mas antes eu quero lhe pedir para que você que está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no nosso canal, aperte aí o ícone inscrever-se, aperte o sininho para receber as nossas notificações, também dê um like e compartilhe ao final para os amigos, se você gostar, e se não gostou, compartilhe com os inimigos, está valendo tudo. E eu quero também sugerir a você que você comente sugestões para novos podcasts e comente sobre o nosso bate-papo aqui sobre direitos humanos, sobre direito constitucional, né, nesse podcast Advocacia na Veia. Eu, recentemente, há um mês, aproximadamente um mês, eu fui convidado para um evento de jovens idealistas, entusiastas do direito humanístico, para um evento de lançamento de uma frente. O nome é Frente Humanista do Direito. E eu me senti muito honrado. Eu sou entusiasta a esses temas, a essas iniciativas progressistas, vanguardistas. E fui, inclusive, com o meu filho, que acabou de passar no vestibular e vai cursar Direito, o Davi. E lá estivemos e ficamos muito bem impressionados. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer um podcast com esses 3 jovens que são integrantes, né, idealizaram essa frente, são integrantes dessa frente humanista do direito. E eu quero apresentá-los para vocês, né? E para o mundo, estou aqui ao lado de Nicole, estudante de Direito da Pio X, de Jéssica, que já é recentemente formada em Direito, né? Espero que se torne advogada. Olha, está no podcast Advocacia na Veia. E o nosso querido amigo Pedro Villanova. Eu vou começar perguntando o seguinte. Primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? E perguntando o seguinte: Frente Humanista do Direito. Como surgiu essa ideia e o que se propõe? Bom, muito bem, né? Quem começa? Primeiro eu gostaria de dar boa tarde e agradecer profundamente pela oportunidade que você nos deu de estar aqui hoje falando sobre a Frente Humanista do Direito. Uhum. E como nós temos aqui os fundadores, né, Pedro Villanova, Jéssica Maria, tivemos também o Lucas, que não está aqui, mas cedo a eles a palavra para que eles possam falar melhor sobre a fundação da Frente Humanista. Muito bem. Muito obrigado pela generosidade do espaço democrático. Para mim é muito valioso ter esse momento, assim. Nós estamos podendo vocalizar aquilo que nós acreditamos, né? E ter essa chance é muito precioso. A Frente Humanista do Direito surge, como costumo dizer, de uma resignação que se tornou indignação e, por fim, veio à tona como uma ação para que nós pudéssemos colocar no mundo, parir isso que nós estávamos gerando e colocar no mundo uma iniciativa que pudesse ser uma vanguarda e uma salvaguarda também do humanismo na estrutura do judiciário, não só como um poder, mas da formação do que será o judiciário em todas as suas compreensões, inclusive na
comunidade, na sociedade aberta de intérpretes da Constituição, que é a própria sociedade, que é a própria academia. E ela surge num momento muito delicado da vida social do Brasil, em 2018, diante de um sentimento que eu percebia de quase ruptura do laço humano que nós tínhamos uns com os outros. A academia, que é o ambiente do qual nós denominamos universidade, que vem de universo, justamente pelas infinitas possibilidades de ideias e concepções que nós temos ali, até ela estava se eximindo de debater temas fundamentais e muito caros ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento político, ao desenvolvimento do direito. E devido a essa ausência, esse receio que eu notava, um dia cheguei em casa e depois de ter tido uma experiência muito difícil de intolerância profunda das diferenças ideais na academia, cheguei em casa, sentei comigo mesmo e depois de fazer uma leitura breve de 2 obras que eu estava acompanhando à época, Humanismo como Categoria Constitucional, do ministro Aires Brito, e Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, acabei entendendo que era o tempo desses sentimentos virem à tona e eles se tornarem efetivamente algo que poderia, enfim, dar um construto social àquilo que eu imaginava que era um resgate civilizatório. Um resgate civilizatório, um resgate teórico, através de uma prática efetiva do que seria o humanismo. Saindo das pranchetas da Constituição e entrando nos altiplanos da vida. E para mim foi muito precioso poder encontrar em Jéssica e em Lucas 2 pessoas das quais poderiam ir nessa embarcação de coragem comigo. E aí cheguei na universidade, sentei com os 2 e a primeira coisa que eu disse a eles, olha, vocês sabem bem das minhas origens, de onde vim, tenho um orgulho tremendo disso, que é o sertão de Alagoas, e eu cresci ouvindo isso lá. A oração de São Francisco, né? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu levo ao amor, onde houver ofensa que eu levo o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, mas não a fé da religião, a fé laureada pela iluminação do entendimento pessoal de si próprio. E foi a primeira coisa que eu disse a eles. A eles, certo, o que você gostaria de dizer com essas suas analogias e termos poéticos, o que você necessariamente quer dizer? Eu disse, necessariamente eu acho que nós 3 podemos compor o que será um fronte pelos direitos humanos. E aí vem a frente humanista do direito. Né? E a Jéssica pode dar continuidade a esses termos de concepção e etc. Muito boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Essa oportunidade é um passo muito importante para a gente, como Frente Humanista. Olha, Pedro é uma personalidade que eu jamais havia visto. Quando eu entrei na faculdade, que eu me deparei com ele na sala de aula, em debates, né? Eu fiquei encantada, porque é algo que eu já tinha no meu coração, mas é algo personificado, né? Então, eu me via muito nele. E quando chegou esse convite para mim, eu fiquei extremamente grata. Só que ainda não era palpável. Eram ideias, e ideias que nós vamos estar batendo de frente o tempo todo, infelizmente, né, com a sociedade, mas nós queremos democratizar a Constituição. É como eu estava falando, nós estávamos conversando, minha filha de 10 anos, ela já tem acesso ao pouco da Constituição que ela pode entender, né? Então, a nossa vontade é entregar para a sociedade o que ela ainda não entende, o que ainda não é palpável, o que ainda... Peraí, tá. Jéssica. Sua filha de 10 anos? Sim. Como é isso? Você tão novinha, você tem uma filha de 10 anos, é isso 26 mesmo? anos, eu engravidei aos 15, tive ela com 16. Você tem 26, 26. mas tem cara de 20. Graças a Deus, que prevaleça assim. Que coisa Que boa. prevaleça assim. Mas
Porque você falou filha de 10 anos, aí... É que pra Como valer assim, né? Mas continua. eu já falo naturalmente porque são 10 anos, né? Eu Sim, olho como é para o nome trás, dela? Ana Sofia. Ah, que nome lindo, Ana Sofia. Eu olho Que para legal. trás, eu falo, esse tempo aí não E passou. ela já está interpretando a Constituição. Ela está. que Ela coisa pega boa. meu vadimeco e ela fala, mamãe, mas parece uma Bíblia. Eu falo, filha, mas é quase uma Bíblia. Mas essa frente é exatamente isso, é para tornar acessível a Constituição. Pedro falou uma expressão, né, muito viva e muito contemporânea, que é a Constituição é a interpretação aberta. Exato. Né? Ou seja, no sentido de que não existe uma questão hermética, coisa fechada, um dogma. A Constituição é para ser interpretada sentindo o pulsar da sociedade, dos anseios da sociedade, do povo. Né? Por que ela tem que ser uma interpretação aberta? Porque ela precisa ser atual. Exato. E ela sofre mutações constitucionais com a interpretação conforme, né, o passar do tempo, conforme o espírito Sim. e os valores que uma sociedade está naquela Vai se conjuntura, moldando. naquela quadra histórica, né? Porque o tempo não para, já dizia Cazuza, né? Sim. Então, por isso, a Constituição não é para estar sendo mutilada, Sim. como infelizmente tem sido aqui no Brasil. Sim. Não precisa mudar tanto o seu texto. Ela Certamente. pode haver mutações, aplicação do texto constitucional Sim. baseado numa interpretação conforme. Né? Perfeito. Conforme a quadra histórica por que passamos. Isso é técnica constitucional que, infelizmente, os nossos congressistas ainda Sim. não entenderam isso. Você vê a Constituição dos Estados Unidos é muito pouco mudada no seu texto. Sim. Né? Mas ela é sempre atual pela aplicação. Então, o que você quer dizer com isso é o seguinte: nós estamos nessa frente, uma das vertentes dessa frente, os objetivos dessa frente é tornar viável a leitura dela, Sim. acessível até para uma criança de 10 anos. Sim. Isso. Verdade. Compreensível. Isso. Afinal de contas, quanto mais se tenha conhecimento, pelo menos dos seus direitos fundamentais, que estão lá na Constituição, maior a cidadania ativa. E cidadania ativa quer dizer democracia consolidada. Exato. Entregar as armas corretas para o cidadão. Isso. Exato. E tem um trecho, inclusive, no nosso estatuto, que eu sempre cito esse trecho porque eu acho ele tão lindo, que fala da questão da nomenclatura, né? Frente humanista, vem de fronte, de estar na frente, À frente. né? Nas linhas A de guerra. vanguarda, né? Exatamente. Isso. Então, eu acho isso Do processo. extremamente forte e traz uma simbologia muito grande sobre qual é o nosso intuito com a Frente Humanista do Direito também. Porque, como Jéssica disse, muitas vezes a gente vai ter que bater de frente, vai ter que extrapolar A linha de ali. batalha, né? Exatamente. Não. Toda frente, todo movimento tem eixos. Quais são os eixos centrais dessa frente? Verdade. A Frente Humanista elegeu para si 8 eixos de estudo e trabalho. Eles se iniciam em ordem de importância pela Constituição, pelo humanismo, pelo Poder Judiciário e a sociedade, por desenvolvimento social e minorias sociais, meio ambiente, economia e política. São 8 determinações que foram criadas na primeira tríade, que são os 3 diretores a cada 2 anos e meio do movimento, e foram eleitos no Estatuto como as pedras fundamentais pelas quais nossas atividades devem ser desenvolvidas. Atividades essas que são desenvolvidas por meio de 2 comissões estratégicas. A Comissão de Educação e a Comissão de Política. A Comissão de Educação ela é focada especificamente nos trabalhos voltados à aprendizagem e ao setor educacional em si. Então, existe, neste momento, um plano de ação que engloba essas 2 comissões e que visa, em até 12 meses, nesses próximos 12 meses, alcançar mais de 10 mil pessoas, com 42 turmas fixas do ensino fundamental maior e do ensino médio, tratando de temas
específicos para cada agrupamento desses dentro dos eixos. Então, por exemplo, nós vamos tratar sobre violência de gênero, sobre liberdade de expressão na internet, vamos tratar sobre família, vamos tratar sobre saneamento básico, e essas coisas todas através das angulações normativas da Constituição. Para que, desde o ensino fundamental maior, as crianças possam entender que, no fim das contas, tudo que envolve a vida cotidiana do brasileiro trata-se daquela cartinha verde e amarela que nos guia. Porque o grau de avanço e de civilização democrática de um país é o mesmo grau de comprometimento ao que está no texto constitucional. Porque todas as vezes que o Brasil e que os caminhos políticos da nação acabaram em arroubos, eles se acabaram nisso porque foi-se negada a urgência da atenção aos conceitos e aos preceitos constitucionais. E também pela falta de domínio do próprio povo. Acredito que, como Jéssica tratou, a Frente Humanista ter como meta a democratização da Constituição é, na verdade, tentar fazer o resgate histórico do próprio poder originário constituinte, ter conhecimento sobre aquilo que ele gerou. Então é como se nós estivéssemos dizendo ao próprio povo o que foi que fluiu dele, o que foi que saiu de dentro dele e o que é que aquilo que saiu dele lhe devolve, ou pelo menos tem como desejo que lhe seja devolvido, que é o desejo da Constituição, de que as coisas aconteçam como tem de acontecer. Então esse resgate histórico é o grande trunfo da Frente Humanista. E certamente nada melhor do que fazer isso através da Comissão de Educação, que é a que trabalha com o imaginário popular, a que trabalha com a formação intelectual, a que trabalha com a construção de uma perspectiva imaginária na sociedade, que tem que ser diferente, porque, por exemplo, assim como o preconceito é um conceito abstrato, feito nas escuras, nas obscuras, é um conceito artificial e é um resultado histórico e pode ser desfeito, certamente outros conceitos também podem ser construídos. Então, esse trabalho de formação é um trabalho longo, que exige muito empenho, mas é um trabalho do qual nós estamos comprometidos a fazer, porque esse resgate ele é urgente. O poder originário constituinte ele não pode saber ele não pode deixar de saber aquilo que ele origina. Uhum. Então a gente precisa fazer esse resgate para que não só o poder originário, que é o povo, possa conhecer na essência aquilo que ele tem condições de originar, como compreender, entender na amplitude cada uma daquelas coisas. E a Comissão de Educação trabalha muito nesse foco. Eu vejo essa iniciativa com fundamental importância, porque a nossa quadra histórica, né, nosso momento, né, a nossa missão neste momento histórico é dar concretude às normas constitucionais, é tornar a Constituição efetiva, ou seja, é tornar as normas constitucionais vivas no dia a dia, na prática, Sim. na vida das pessoas. Esse é um processo. Porque, veja, a nossa Constituição Federal é uma das melhores do mundo. Certamente. Tá? É uma das melhores do mundo. E por que o Brasil é ainda tão discrepante socialmente, né? E economicamente e culturalmente? Tão discrepante. Porque a nossa Constituição ainda não se efetivou na prática. Então, o que as gerações passadas lutaram na clandestinidade para conquistar direitos, hoje esses direitos estão todos declarados na Constituição. É uma Constituição avançada, tanto do ponto de vista dos direitos individuais, das liberdades públicas,
como dos direitos sociais. Primeiro, porque a nossa Constituição é uma Constituição diferente das outras. Ela é uma Constituição em que declara de forma expressa e contundente que o Brasil foi concebido a partir de 1988 como um Estado democrático social e não apenas liberal. Uhum. Porque o Estado democrático liberal, ele não se compromete com a participação popular e nem com a concretude dos seus direitos. Apenas ele ele declara direitos e deixa que a vida, a natureza, as relações sociais que evoluam esses direitos. Sim. Mas o Estado social, ele tem um compromisso da efetividade. Por isso, a estrutura estatal, o Estado, tem uma função de proporcionar, né? Proporcionar a efetividade desses direitos. E aí você, por exemplo, vamos lá na Constituição. Se criou em 1988, para dar um exemplo, sair do plano filosófico, né? Sim. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública, para citar um exemplo dentre tantos, é um exemplo vivo e concreto do Estado social de direitos. Porque a Defensoria Pública é uma instituição que foi concebida para atender, para prestar assistência jurídica integral e gratuita para quem não pode pagar advogado, para as pessoas mais carentes, para ter o amplo e pleno acesso à justiça. Extremamente Direito ao importante. A processo Defensoria legal. Pública é o SUS da área jurídica. Sim. Exato. Exatamente. Boa analogia. É. E aí você quer o SUS, por exemplo. É Exatamente. outra revolução. Isso. Porque o SUS é um sistema único, né? De saúde, é um sistema universal. Sim. Exatamente. Único, universal, ou seja, para todos e para todas. Sim. Né? Isso também mudou muito a concepção da assistência social e da saúde. Porque todos essas atividades estatais sociais, elas são universais. Né? E aí o Estado tem que se aprimorar, e aí é questão de governo. O Estado é para ser social, é para atender e para... Você pega lá na Constituição, o artigo 1º, Sim. viu, Nicole? Assim, o artigo 1º diz assim, quais são os fundamentos, né, da Constituição? Um deles, qual é? Dignidade da pessoa humana, está no inciso 2º, dignidade da pessoa humana, né? O valor do trabalho, né? Você tem também a questão da diminuir as desigualdades sociais, né? Diminuir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Exatamente. Né? E regionais. Então, é uma tarefa do Estado brasileiro. Sim. Sim. Né? Então, Tem uma... É fato, a Constituição brasileira de 1988, aquela com 250 artigos, que tem essas tantas emendas, mais de 150 emendas, o que acho inclusive muito perigoso, especialmente nesse ponto que nós estamos agora, onde se discutem propostas de emenda à Constituição que serão como nodas de caju num vestido de uma noiva imaculada. É muito preocupante. Mas que certamente a nossa Constituição é a melhor do mundo, principiologicamente falando. Não tenho a menor sombra de dúvidas em torno disso. Por isso tem que se tomar cuidado com essas investidas em tantas alterações, especialmente com a qualidade de Congresso que se tem hoje. Porque nós poderíamos depois dizer, rapaz, eu devia ter tomado cuidado porque eu pedi a Deus, porque aconteceu e eu era feliz antes e não sabia.
Então, é como a gente diz no sertão, cuidado com o andor que o santo é de barro, né? A Constituição deve ser tratada com uma fineza e uma pureza imaculada. Porque até mesmo antes do primeiro artigo, o preâmbulo, que é aquele resumo material, aliás, do que materialmente a Constituição conterá, ele mesmo é quem trata das questões mais fundantes do que aquela Constituição precisa informar a sociedade brasileira e informar a sociedade brasileira como um direito e informar o Estado como um dever. Uhum. E tudo que ela contém materialmente ali, ou até no artigo 6º, Contrato dos Direitos Sociais, em outras palavras, ela dizendo nos montes, gritando nos montes, o quanto o que é essencial à vida é invisível aos olhos. Ela fala da fraternidade, daquilo que a gente não pode tocar. Ela fala da dignidade humana, aquilo que a gente não pode tocar. Uhum. Aquilo que a gente não consegue ver, inclusive. Mas é essencial à vida. É. Né? E Vocês não acham Hum. que... eu não falo só direitos fundamentais, eu falo todas as normas constitucionais que são elevadas ao nível de cláusula pétrea, ou seja, aí eu falo dos princípios constitucionais, Sim. princípios normativos constitucionais, federação, democracia, né? E falo dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, elas não deveriam estar obrigatoriamente nas disciplinas do ensino médio com ou do toda ensino certeza. fundamental? Com toda certeza. Não é? Não Acho. precisa ser estudante de direito para saber disso, né? Inclusive, por exemplo, um ponto que nós estávamos debatendo é até mesmo da questão da divisão de poderes, Uhum. que é algo muito crucial e que hoje a gente observa na sociedade uma extrema ignorância sobre esse assunto, inclusive de ataques ao Supremo Tribunal Federal, que se houvesse essa organização na grade curricular, por exemplo, dos estudantes do ensino médio, possivelmente nós teríamos um menor índice de desinformação acerca desses assuntos, envolvendo a Suprema Corte e os demais tribunais. Então, eu acredito que carece muito na educação brasileira um conhecimento acerca da Constituição, incluindo as cláusulas pétreas e, inclusive, os direitos fundamentais. E isso deveria, com toda certeza, estar nas grades dos estudantes. Você evitaria falar muita besteira nas redes sociais, né? Com toda Certamente. certeza. Porque muita principalmente, gente não Nossa Senhora. troca alhos por bugalhos, fala muita bobagem, não é, né? Muito, nossa. E fala bobagem com uma expressão de autoridade, como se estivesse Propriedade, né? falando uma coisa, Sim. né? E são coisas absurdas do ponto de vista Jurídico, social, jurídico, político. civilizatório, inclusive. Exato, Absolutamente. principalmente com a dimensão das redes sociais hoje em Um dia, poder de né? alcance enorme. Exato. É isso, a questão é essa, é tornar vívido aquilo que está no papel. E para as pessoas que não têm nem educação, que não tiveram acesso à educação, né? E para comunidades distantes que, meu Deus, para eles, então, é cada vez mais distante, é cada vez mais complicado. Então, nós precisamos entregar isso. Isso é de extrema urgência. E, inclusive, agora teve a mudança no ensino médio, né? Mas deveria, óbvio, deveria, sim. E olhe que eu ainda prego como não só no ensino médio, como também como- Para quem não está, para quem está nos assistindo que não é da área de direito, cláusula pétrea, né, não é um xingamento. Cláusula Não. pétrea são normas que são imodificáveis. Artigo 60 da parágrafo Constituição 4 da Federal. É a base da 4, base. são imodificáveis. Você não vê muita emenda constitucional, hoje já são mais de 130 emendas, Isso. mas nenhuma emenda pode alterar as normas protegidas por cláusulas pétreas, porque são normas imodificáveis. Quais são elas? São as normas de direitos fundamentais, os direitos sociais fundamentais, e são princípios indeléveis da Constituição. Por exemplo, nós fazemos parte de um sistema federativo, né, em que os estados têm autonomia, são 26 estados e o Distrito Federal,
todos com Isso. autonomia financeira, autonomia administrativa. É um modelo copiado dos Estados Unidos, não é igual, mas inspirado nos Estados Unidos. Foi copiado por Rui Barbosa, na época, que Pedro ainda é fã. no século XIX, né? Ele foi um dos grandes juristas do nosso país e ele tinha uma influência liberal portanto, uma influência muito voltada para o direito norte-americano. Isso. E essa concepção federalista se inspirou no direito norte-americano, né? O direito americano o federalismo americano é um pouco diferente Sim, é. do nosso, O mas há pacto uma inspiração, federativo o é pacto diferente. federativo. Então, o pacto federativo, a república, né? Há quem diga que, por exemplo, nós, não sei se vocês eram nascidos, mas nós já fomos convocados para votar se queríamos república ou monarquia. Sim. Né? Sim. Depois que se votou e Fernando Henrique. se preponderou a monarquia, ou Ah. a república, hoje já há uma doutrina bastante preponderante, majoritária, dizendo que é o seguinte: se tornou também cláusula pétrea a república, porque o povo já tornou, Sim, isso. já se decidiu de forma peremptória pela república. Então, federalismo, república, democracia são princípios basilares da Constituição e, portanto, são imodificáveis. Exato. Não se pode, por exemplo, Perfeito. querer tirar a república, monarquia por emenda constitucional. Tem Sim. que fazer uma nova Constituição, portanto, uma ruptura constitucional Exato. Isso, para a perfeito. mudança desses direitos fundamentais, que estão todos eles Sim. elencados no artigo 5º, e os direitos sociais, que estão a partir do 6º, mas direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, que estão a partir do artigo 6º em diante. Isso. Então, esses direitos, é que eu falo, isso deveria ser de forma didática, de uma linguagem acessível, Perfeitamente. ser debatida, em sala de aula, né? São debatidas e ensinada mesmo, né? Numa disciplina, Sim. para no mínimo, o ensino médio. Acho que Isso. ensino fundamental, numa linguagem ainda mais fácil. Então, Sim. Porque isso é formação sim, cidadã, não é não, Jéssica? inclusive Com certeza. suprindo essa falta que Sim. a gente tem hoje, que eu espero que não percorra por muito tempo, uma das nossas propostas para a Comissão de Educação é trazer para o ensino fundamental maior, médio, EJA e universidades. Trazendo aí esse gancho do ensino médio, a nossa proposta são cinco temas para levar para eles de uma forma didática. Essas são 44 salas de aula ativas que Pedro falou. A gente vai tratar também de sustentabilidade, violência de gênero, educação digna, direito de família, constitucionalismo fraternal e internet e liberdade de expressão, que são extremamente importantes para eles, né? E sempre nos preocupando nessa com a fase. linguagem acessível. Sim. Isso é muito importante, porque não adiantaria a Dinâmicas. gente ir com juridiquês querer explicar essas questões para adolescentes de 16, 17 anos. Não haveria efetividade. E é uma das propostas da frente. Eu acredito muito na democratização por meio da linguagem. E acredito, inclusive, que esse talvez seja um dos grandes problemas no que se diz respeito à relação do judiciário com a sociedade. Essa falta de comunicação clara e transparente ao público que torna tudo muito pouco acessível. Uhum. Nosso eixo de número 3, né? Poder Judiciário e Sociedade. Sim. Essa conexão, ela precisa ser recosturada. Porque ela já havia sido, foi rompida por esses, né, rompantes. E nós definitivamente estamos nos dispondo a ser as mãos que vão trabalhar aí nessa costura, que não será com uma máquina de costura, não será tampouco com agulha. Nós vamos fazer isso no biro, como era lá no sertão, porque é demorado, vai ser um processo formiga. artesanal mesmo. É um processo histórico. É um processo histórico. E eu costumo dizer que, de fato, nós somos semeadores de tâmaras, assim, no que seria o ditado nos termos da antiguidade, porque, obviamente, hoje as tamareiras dão com muita facilidade, mas a essência poética não perde, né? Do que seriam as tâmaras. Aqueles que plantam tâmaras não colhem as tâmaras, porque dizia-se que demorava demais.
E eu tenho convicção absoluta que quando nós chegarmos no ápice do que é a concepção do objetivo da Frente Humanista do Direito, essas sementes que nós plantamos hoje, muito provavelmente esses frutos estarão sendo comidos quando nossos corpos já forem adubos para próximas sementes. Mas é preciso dar os passos. Mas é Exato. necessário dar os Sem passos. pensar muito passos, à né? frente, Necessário porque dar os senão... passos. É, claro. Eu gosto até. Assim Eu gosto caminha a até. humanidade, né? Já dizia Lulu Santos. Total. Toda E eu- caminhada começa no primeiro passo. Já dizia a canção poética de Flávio José. Exatamente. Toda Verdade. caminhada começa no primeiro passo, né? Isso A mesmo. natureza E inexoravelmente chega lá. inexoravelmente chega lá. É. Isso mesmo. E assim, quem caminha também chega, né? Isso. Precisa ir correndo. Quem caminha também chega. Porque, de fato, a gente tem se disponibilizado a esse processo de formação histórica, mas é melhor que alguém faça isso. É melhor que alguém faça antes que todos estejam mudos e ninguém mais se disponibilize. Então, a Comissão de Educação ela tem um papel fundamental nesse processo. Ao lado da Comissão Política, que é uma comissão mais formal, que trabalha num outro tipo de metodologia, uma metodologia mais voltada para ligação com instituições, com tribunais, ligação com comunidades específicas, né, ribeirinhas, indígenas, bordadeiras, vaqueiros. Ou seja, é uma relação política institucional. Exato. Institucional e social, né? Porque não necessariamente a gente vai lidar só com instituições, mas com Com agrupamentos movimentos também, sociais. movimentos O sociais. social é intrínseco, né? Isso. A gente não... Isso. Então, a comissão política ela trabalha nessa toada. Então, as duas trabalhando com metodologias diferentes ao mesmo tempo, né? Certamente vai nos fazer chegar lá, nesse processo de reconstrução dessa costura que a gente começou a fazer. Lenta, mais progressiva, porque a gente sabe que, obviamente, não gosto muito de dizer esse negócio, nós somos o futuro e etc. Acho isso meio uma bobagem. Nós somos o presente, até porque Sim, o futuro só haverá se houver hoje. isso. Então, o amanhã só O chegará. futuro é agora, né? Exatamente, o amanhã só chegará se o hoje se completar. Então, nós não somos o futuro, nós somos o presente que tem trabalhado ardentemente, com muita flama e convicção, para que o processo de formação educacional possa gerar na mente dos brasileiros aquilo que eles podem e devem pelas angulações constitucionais e, através da comissão política, trabalhando exatamente nessa reconexão das instituições e dos movimentos sociais, né? Não os demonizando, mas os resgatando a esse lugar de importância, de identificação. Porque, coitado de um povo que não conhece sua própria história, que não conhece suas próprias raízes, nem suas próprias forças, né? Então, esse futuro haverá de chegar, certamente, e ele chegará. Não estamos com ansiedade para esse resultado, porque nós sabemos que as sementes estão sendo plantadas agora, né? E os frutos eles serão colhidos, Olha, eu que sou inevitavelmente. advogado há 31 anos, tenho uma formação de advocacia, e a nossa profissão não é de resultados, é de atividade. O Exato. importante é a caminhada. O resultado virá por consequência natural. Não estou preocupado com o resultado. Mas eu vejo que vocês são organizados. Vocês hoje são um movimento, mas já tem um estatuto, Sim. já tem um plano de ação, tem metas, né? Então, pelo que vejo, existe uma perspectiva desse movimento se transformar em um instituto. É isso? Sim. Um instituto jurídico, mas não com juridiquês, né? Sim. Com uma pegada social, porque a ideia é lutar, né, ardentemente Sim. para popularizar o direito. Sim. Perfeito. E isso é revolucionário. Isso é revolucionário porque a nossa área jurídica, ela sempre foi dominada pela elite. Uhum. Então, o direito era uma expressão, uma linguagem, ainda existe, mas isso está se quebrando muito
uma linguagem muito rebuscada e propositalmente, para que a sociedade e os leigos não pudessem ter acesso e compreender o que nós estávamos falando. Inclusive, as sentenças, né? As sentenças, as decisões judiciais. Eu vejo, assim, como alvissareira, a iniciativa do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que teve recentemente, eu vi na televisão, há uns 3 meses, fez um encontro nacional com a magistratura, recomendando, orientando que os juízes de todo o Brasil passem a colocar nas suas decisões uma linguagem acessível, mais Perfeito. acessível às pessoas, porque aos jurisdicionados, aqueles que vão diretamente, têm o interesse, e indiretamente também, de saber o que foi que o juiz, compreender o que foi que o juiz, não precisar de nenhum doutor em direito para traduzir aquilo que está escrito numa decisão judicial, porque, afinal de contas, aquela decisão judicial vai influenciar diretamente nas suas vidas. É preciso que ele compreenda efetivamente o que foi dito ali naquela sentença. Exato. Sim, tanto é que o problema, na verdade, essencial não é nem falar de uma forma um pouco mais rebuscada ou falar com um pouco mais de formalidade. Estou eu aqui, esta pessoa, para dizer isso, porque o senhor falou agora algo que foi muito interessante. Me parece ser proposital que se faça isso e tal. E é mesmo. É um fato. É proposital mesmo. Porque a ideia é que isso se junta muito àquela perspectiva do dar ao poder constituinte originário o conhecimento do que ele originou. É muito importante. Porque nós falamos no princípio espiritual e filosófico do poder originário existir, que é o povo que gerou sua Constituição, e isso é belíssimo. Mas dar ao poder constituinte originário a compreensão daquilo que ele gerou é fazer, na verdade, uma retomada de tudo aquilo que ele é, na essência. E um contraponto a essa iniciativa proposital que visa distanciar a sociedade daquilo que é dela. E até para usar do juridiquês e lhe ensinar o juridiquês é como se fosse um contradictio in adjecto, é como se fosse uma contradição dentro dos próprios termos. Então a gente fala, muitas vezes, nesses termos, mas a gente não exemplifica o que são os termos para tentar fazer com que as pessoas se sintam alheias àquilo que na verdade é pertencente a elas. É uma contradição dentro dos próprios termos. Dizer que propositavelmente eu quero distanciar o povo daquilo que é do povo, como se pudesse ser separado do que é simbiótico. Acho que é muito natural e é muito instintivo quando nós apresentamos para as pessoas aquilo que elas geram na essência de uma cidadania ativa, que são os direitos constitucionais, como elas se reconhecem nesses direitos. É muito impressionante, porque é como você fazer um reencontro de duas partes que já eram pertencentes uma à outra. Então, essa contradição em termos que a todo custo essa elite tenta impor à sociedade brasileira, certamente não passará diante dessa nossa resistência, porque nós temos muita convicção de que cada ser humano é um microcosmo, né? A dignidade da pessoa humana parte desse princípio de que nós somos seres à parte, nós somos seres à parte do todo, mas também nós somos um todo à parte. Isso. E como a humanidade agora precisa fazer esse reencontro, né, dos humanos com a humanidade, da humanidade com os humanos. E o Aires trata isso muito bem lá em Humanismo como Categoria Constitucional. E certamente para nós é um resgate necessário para o avanço civilizatório. Se as pessoas não compreenderem o que elas podem e o que elas devem, pelas angulações normativas da Constituição, o que está lá no 6º, o que está lá no 3º como objetivos da República, o que está lá no 1º, se elas não entenderem do que se trata a Suprema Corte, lá no artigo 102,
que são os guardiões da Constituição e, consequentemente, dos nossos direitos. E se elas não conseguirem enxergar naqueles 11 pares de olhos, aquelas 11 expertises, 11 naturezas diferentes, 11 humanidades e microcosmos diferentes, que sob eles, naquele manto, está a guarda do que mais essencialmente o poder originário criou, nós estaremos, de fato, retroagindo demais naquilo que é desejo da Constituição, que seja a sociedade brasileira. Então, para só fazer uma finalização nisso, Nicole tratou desse tema, e é muito importante mesmo que seja tocado, nessa questão de como a sociedade tem visto em perspectiva a Suprema Corte. Eu compreendo que esse fenômeno de popularização da Constituição, como a gente chama no estudo do direito constitucional, ele é muito precioso nesse sentido da resgate, da perspectiva, mas ele precisa ser feito em termos qualitativos, não só em termos quantitativos. Não adianta nós espalharmos e não espalharmos qualificadamente, como se, por exemplo, fez-se há pouco tempo atrás, quando houveram as invasões em Brasília, da tentativa de ruptura do Estado Democrático. Se pregava quantitativamente por aqueles grupos reacionários que as Forças Armadas eram um poder moderador, ao passo da Suprema Corte precisar decidir que não. Nós chegamos nesse tipo, né, de Estado. Então não é só o trato quantitativo, mas o trato qualitativo do que é a Constituição brasileira. Então a Suprema Corte é uma casa de fazer destinos. As pessoas, de fato, têm que assumir de que a democracia ela não gravita em torno de pessoas. Ela gravita em torno de instituições. A Suprema Corte ser composta por 11 ministros, como disse, 11 expertises, 11 pares de olhos, 11 microcosmos diferentes, que são partes de um todo, que é a sociedade brasileira. Com aquele manto que foi gerado pelo poder originário constituinte, aquele manto que está sobre eles, que os trata como guardas dos nossos direitos mais essenciais. Os colocou ali por um processo democrático que representa a minha mão, a sua mão como brasileiro. Porque um ministro da Suprema Corte chega a ser ministro da Suprema Corte porque é indicado pelo presidente da República, que foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Depois é sabatinado e referendado pelo Congresso Nacional na pessoa do Senado Federal, e com isso uma outra parcela da população brasileira. E então ele é empossado pelo Judiciário. Então existe uma organicidade institucional na posse de um ministro da Suprema Corte que representa o desejo do constituinte originário. É isso. Vocês têm dito aqui, né, com muita propriedade, que é preciso exemplificar, né, Jéssica? Sim. Exemplificar as coisas, sair do plano filosófico, abstrato, porque o ministro Carlos Brito, Pedro fala muito em Aires, aí ele não precisava nem dizer que não é sergipano, porque nós sergipanos não falamos Aires, o Aires veio quando ele passou a ser ministro do Supremo. Verdade. Sempre foi Carlos Brito, né? Sim. Então, depois que ele passou a ser ministro do Supremo, nacionalmente começou a ser conhecido Carlos Aires Brito, e depois Aires Brito. Né? Você só Aires, eu digo, ele não precisa nem dizer que não é sergipano. Exatamente. Então, o ministro Carlos Brito, ele sempre disse isso, né? Da importância de levar para as comunidades, para a sociedade em geral, para essa linguagem mais acessível, né, mais fácil. E você vê que é um intelectual que fala, ele dá palestra para ambientes que não são jurídicos, e as pessoas compreendem. Ele dizia, o direito ele é fácil, ele é complexo, e é fácil ao mesmo tempo. Complexo não é sinônimo de difícil. Olha que coisa interessante. Ele é complexo porque ele tem um liame. Ele não é linear. Ele tem ramificações. Você precisa entender o fio da meada. Perfeito. Por isso que ele é complexo. Mas complexo não é sinônimo de difícil. Ele é fácil.
certo? Não é simples, mas é fácil. Sim. Veja que coisa interessante. E é verdade, Sim, né? Se você pegar o fio da meada, as coisas se conectam. exato. Então, eu queria dizer um exemplo aqui, vocês estão falando. Veja, quando a gente falou aqui nesse bate-papo gostoso, tá bom, Sim. né? Eu não quero acabar, não. Mas, olha, veja, a gente falou aqui assim, a Constituição precisa ter efetividade, precisa se concretizar no mundo, na vida das pessoas, Perfeito. né? E essa é a nossa grande missão. Sim. Vamos exemplificar, então. Olha, Sim. veja, as gerações passadas morreram, perderam emprego, foram torturadas, foram assassinadas, porque lutavam por democracia, porque lutavam Não tiveram contra o voz de fala. racismo, Sim, contra a escravidão. sim. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Exatamente. 350 anos de escravidão. O voto feminino, que voto chegou muito feminino. tardiamente no Brasil. Não, voto feminino. O Código Civil do século XX, Uhum. antes da Constituição, dizia o quê? 1930. Que a mulher era um ser relativamente incapaz. Hoje a Constituição está dizendo o quê? Lá no inciso 1º do artigo 5º, direito fundamental, portanto, cláusula pétrea, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Exatamente. Pronto, está lá, declarado. Esse é o direito democrático liberal, declarado. Agora, o direito democrático social é para fazer valer isso. Exato. Porque hoje, homens e mulheres na vida prática são iguais? Não são ainda. Porque isso é um processo histórico, que trata de um processo cultural. Nós vivemos numa sociedade estruturalmente machista, racista, preconceituosa. Tá? Então, quando tem lá na Constituição, também no artigo 5º, que o racismo é crime inafiançável, né? Acabou com o racismo? Não acabou com o racismo. Nós temos ainda racismo impregnado estrutural. Então, é essa luta diária, Exato. né, de tornar Sim. efetivo o que está declarado na Constituição. Sim. E eu enxergo a Constituição como a luz no fim do túnel, né? Porque nós não temos efetividade, mas ao menos nós temos algo que nos fornece uma possível efetividade, entende? E a frente, ela tá aqui justamente para isso. Nós temos jovens, como eu falo, né, entusiastas, mas com muita vontade de fazer o que ainda não é feito. Então, imagine em escolas, em universidades, né, rodas de integração, dinâmicas, para que aqueles jovens, eles tenham na palma da mão o que ainda é muito longe para eles, né? Ainda não é palpável. Então, eu quero que esse jovem, ele tenha uma mínima noção, para que ao menos quando ele se tiver que encarar isso na realidade dele, ele chegue e fale, não, epa, tá errado, isso aqui não é dessa forma. Que ele repense na hora em que ele vá colocar lá um comentário numa rede social, que se torne numa magnitude, né, que ele nem imagina. Não, que ele repense, não, calma, eu não vou fazer isso porque eu sei que tá errado. Sabe? Então, nós temos essa intenção e, principalmente, chegar em, por exemplo, comunidades ribeirinhas e ter esse acesso a eles, conversas, não só levar conhecimento, mas também conseguir encarar como é a vivência daquelas pessoas, né? Trazer o conhecimento para nós, para que quando nós possamos fazer palestras em locais, nós consigamos encaixar. É como um quebra-cabeça, né? Trazer aquela vivência daquela comunidade para levar para pessoas que não fazem ideia de como era, de como existem comunidades tão longínquas que não têm acesso a muitas coisas, a muitas questões. É encaixe, é um quebra-cabeça, e nós estamos aqui para simplificar esse processo. Perfeito. Ótimo. É um encaixe que dar-se-á pela compreensão que o direito não é uma simples racionalidade instrumental. Sim. Faço questão de bater nessa tecla. Porque não basta ter razão para saber.
né? A razão pela razão, na verdade, ela é um conhecimento acrítico, um conhecimento da técnica pela técnica, e isso não deixa de ser uma racionalidade instrumental. Então, os tecnocratas, eles são a expressão da banalidade do mal. Porque é a ordem pela ordem e não sei o que a ordem necessariamente implicará na vida dos outros. Então, essa compreensão ela precisa ser tomada para que a gente possa entender o que Tobias Barreto falou. Que direito não é uma coisa só que se sabe, mas uma coisa que se sente. Então, partindo do princípio de conhecer a realidade do outro, é que nós passamos a ver que o direito é como a vida mesmo, não é linear, é randômico. Então, esse movimento, ele não é só randômico pelo tempo, ele é randômico pelos sujeitos que o fazem e que estão inseridos neles, que é a própria sociedade. Por isso que o humanismo como categoria constitucional e Eichmann em Jerusalém, Aires e Hanna são as pedras fundamentais dessa construção que nós fizemos. E desse ideal de que a tecnocracia ela não funciona aqui. Porque é por essa perspectiva que a gente entende que eles são como uma exegese, assim, por um raio-x literário do que é a vida cotidiana e a vida jurídica nas suas formas mais banalizadas possíveis. E que essas coisas elas são analisadas mesmo por essa perspectiva de que eles conseguem trazer para nós uma sociopatologia, né? Do que é a vida cotidiana e jurídica pela alienação, pelo excesso de burocratização, pelo excesso de racionalização. Então, chega dessa compreensão de que o direito é uma racionalidade instrumental, isso não nos cabe. E talvez essa tática que você muito bem falou seja aplicada nessa condição, né? Perfeito. Até porque o direito, como o Pedro bem colocou, a gente sempre gosta muito de utilizar a obra de Aires Brito. E eu, particularmente, como Jéssica também colocou aqui, ser jovem, entusiasta, mas, por exemplo, me deparar como um autor, como um ministro, como Aires Brito, falando sobre humanismo, isso também me conforta muito, porque eu percebo que o direito ele não está completamente perdido dentro dessa margem de racionalização excessiva, onde não cabe espaço para o tratamento humano, onde não cabe espaço para as diretrizes humanas. Por quê? É interessante, tudo bem, a Frente Humanista ela tem um caráter revolucionário, porque a gente vem justamente apontar essas diretrizes humanistas, mas que é constitucionalmente assegurado. A Constituição de 1988 assegurava esses direitos. E a gente, em 2024, ainda precisa pleitear esses direitos, ainda precisa vir falar sobre isso, que é algo que está intrínseco na sociedade, intrínseco dentro, na verdade, do ordenamento jurídico, mas que a gente ainda precisa falar sobre isso. Então, o direito, ele também exige uma sociabilidade muito grande e uma necessidade mesmo de uma perspectiva humanista e que, felizmente, a Frente Humanista veio agora para poder trazer e iluminar, né, isso que estava tão escuro dentro do ordenamento jurídico. Você fala muito bem isso, porque direito, muitas vezes, muita gente pensa que direito deve estar num pedestal, distante da sociedade. E há muito ao contrário. O direito vivo, o direito que nos serve, ou que deve nos servir, é o direito conectado com a vida. Até porque o direito regula as vidas, trata de vidas, né? Protege vidas. Veja, tanto é quando no início de qualquer curso de direito, as primeiras disciplinas que a gente vê não é de direito. Exatamente. É de sociologia, Exatamente. de economia, de política, ciência política, né? Antropologia. Sim, então, esses ramos da ciência devem estar conectados com o direito. Pontes de Miranda, alagoano, dos grandes juristas reconhecidos mundialmente, alagoano, como Pedro, ele dizia:
não sabe direito Quem só só direito. sabe direito. Sim, a Verdade. gente gosta muito também dessa. E essa, Eu gosto muito da obra dele. E isso é muito presente, por exemplo, na figura do Carlos Brito. Você vê que é um Absolutamente. cara que tem uma sensibilidade social, tem uma leitura muito vasta Essa na acessibilidade. na literatura, na poesia, em vários ramos da ciência. Sim. Né? Ele é um E aí, guardião da Constituição fica- para além do STF, né? para além do STF, Sim. exatamente. Isso Ou mesmo. seja, então, Pedro já falou que ele é do sertão Ele é do sertão do alagoano. alagoano. Graças a Né? Deus. Graças a Deus, com muito orgulho. E você, Nicole, é sergipana, alagoana, Vim pernambucana? da terra de Tobias Barreto. Ah, você, Vim da além de terra ser de Tobias sergipana, de Barreto. Tobias De Barreto. Tobias Que Barreto. antes era, sabe como o nome da sua cidade era Campos? Vila de Campos. Vila de Campos, né? E depois foi em homenagem ao grande Ao Tobias ilustre Barreto, Tobias Barreto, sim. um dos luminares. Veja que né? nomes nós temos em Sergipe, É. né? Tobias Exatamente. Barreto, Fale Carlos dos Aires nossos Brito. patronos. Temos os patronos na Frente Humanista, né? Cada uma das 11 cadeiras, ela tem o nome de um patrono. A minha é Mirtz Gomes, inclusive, a primeira mulher a ser advogada no Brasil. O Pedro ocupa do Rui Barbosa, hoje. E a Jéssica, Ada Pellegrini. Ada Pellegrini Grinover. Tobias Barreto, Exatamente. inclusive, é um dos nossos patronos. O Carlos Aires Brito é um dos nossos patronos. A Esperança Garcia também. Sim. Enfim, nós temos essa simbologia que pra gente é muito importante. Que né? bacana. isso Ellen é muito Grace. Ellen bom. Grace. Ellen Grace, muito bom. E bacana. a Ellen Grace, Luiz Gama Temos e, o Luiz Gama, né? um nome... e nós temos também o outro patrono, que é o da cadeira do Cleverton, que é o Adilson Moreira, Perfeito. um novo doutrinador. É o mais novo dos patronos, assim. Novo doutrinador que tem trazido as perspectivas do colorismo e dos estudos de raça Isso. nas estruturas das instituições, Uhum. do judiciário, e como isso impacta diretamente no trabalho do judiciário. E ele é o patrono da cadeira que hoje é ocupada pelo membro Cleverton. Isso. Então vocês funcionam também como uma espécie de academia, Sim, né? sim, Cadeiras, sim. essa é a ideia também. Só que uma academia sem rebuscar as palavras. Uma academia, Buscamos ao máximo não É, rebuscar, porque isso. se nós queremos essa é a aproximar, ideia. E quando eu vou dizer aqui uma coisa, viu? E quando eu rebusco, eu explico. É. Quero logo dizer que, porque Mas, senão lá na Jéssica, frente você humanista vai pegar o sergipana negócio. também? Sou aracajuana de berço e filha adotiva de uma professora negra que me ensinou muito. Inclusive, ela falou assim: minha filha, enquanto eu estiver viva, você vai ficar estudando, porque a graça dela é me ver estudando, não parar de estudar. Como é o nome dessa professora iluminada? Josefina mas é mesmo. Santos, que inclusive citei lá no discurso de posse, que é algo que me toca muito, porque na universidade ela não tinha o nome dela dito pelos professores, era Maria, simplesmente pela cor da sua pele. Então, é algo muito... É uma linha muito tênue, né? Que a gente precisa ultrapassar e que mexe muito comigo. E isso é um Ela é dos maiores professora incentivos de português. de português. Professora de português. É algo que me dá muito orgulho. E outra, essa questão de sermos muito jovens implica em que também precisamos ter obras literárias como base, né? A nossa filmologia também. Filmografia temos uma e... bibliografia básica também. Isso. Você pode dar alguns exemplos, Pedro? Porque nós extenso, são 2 páginas. Nós que eu ainda temos, não cheguei nem na metade. isso é importante, nós temos uma filmografia e uma literatura básica que nos guia nas perspectivas técnicas do direito, mas não só, nas inúmeras outras perspectivas sociais e afetivas da vida. Nós temos, porque repare que negócio interessante, nós temos humanismo como categoria constitucional, lá no topo, nós temos antes dele a Constituição Federal, mas nós temos o Mineirinho, que é um conto de Clarice Lispector, na literatura básica. Nós temos o Pequeno Manual Antirracista, da Djalmila Ribeiro. Nós temos a Criação dos Direitos Humanos, da Lynn, que é uma grande autora norte-americana.
Creio que como as democracias morrem, também a gente incluiu. Nós temos ali Carandiru, livro de Drauzio, pela perspectiva de um médico. Isso para nós é importante. Não é porque era o Carandiru. Não é por isso. Porque a obra pela obra, o nome pelo nome, é impactante e que seja. Porque tem que ser, essa é uma urgência, como todos sabem muito bem, que eu doarei minha vida para tratar que eu chamo carcerário. Mas não é pelo nome, é pela perspectiva do médico que estava dentro do encarceramento com aqueles homens. Porque eu também me sinto encarcerado com as pessoas que estão lá encarceradas. Então, para mim, foi necessário indicar essa literatura. E nós temos uma filmografia. E a filmografia, ela, de fato, é muito mais nos termos afetivos e sociais do que os técnicos em si. Sim. Então, a gente tem ali Divinas Divas, o documentário de Leandra Leal sobre a primeira geração de travestis do Brasil, que, na verdade, foi a primeira geração de atores transformistas, né? Ali a gente tem a Rogéria, a Jane de Castro, a Fujica de Holiday, etc. Mas nós também temos, do outro lado, Temos a democracia em vertigem. a Democracia em Vertigem, da Petra, Sim, muito bom aquele documentário. que é muito mais técnico e muito mais político. Uhum. Mas nós temos esses contrapontos nos perseguindo ali o tempo todo. Deus e o diabo na Terra do Sol, Uhum. né? Então, há um arcabouço que foi montado desde a concepção, mas que foi muito implementado pelas direções posteriores, para que os nossos membros possam compreender que o direito não é uma racionalidade instrumental, né? Então isso é uma coisa que eu tenho um orgulho tremendo. E a importância do estudo constante, né? Perfeito. É como o senhor mesmo falou, o direito... Senhor, não. Eu, senhor... Educação, me perdoe. Minha mãe, Ave Maria, se eu chamar você, ela entra aqui, eu tenho certeza. Mas, enfim, a necessidade do estudo constante, né? Certo. São muitas obras. Não estou fazendo nada, eu vou estudar, eu vou reter conhecimento, porque a gente precisa Isso entregar conhecimento. Perfeito, é isso aí. Exatamente. Tem que ser estudo todos os dias. Todos Muito os bem. dias. Estudar faz parte, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Olha, gente, o tema é tão vasto, Sim, é tão fértil, é. que dá para amanhecer o dia aqui É e ainda não mesmo. acabar. É mesmo. Mas nós vamos ter que acabar. Eu quero dizer assim, do meu entusiasmo pessoal, né? Por essa iniciativa iluminada que vocês tiveram. Maravilha. Acho que é uma coisa, é uma frente, é um movimento que vai se transformar num instituto diferenciado. Eu nunca vi algo tão bem estruturado, inovador e tão necessário. Nunca vi. E, mais do que isso, feito por jovens, estudantes de direito, que ainda, né, nem se formaram. É assim, é algo realmente muito animador. O movimento que vocês fazem hoje revigora esperanças, revigora a minha esperança. E eu acho que de muita gente, porque traz novas perspectivas. Eu costumo dizer, e vocês reafirmam, com essas ações que vocês estão fazendo, reafirmam o meu otimismo. Eu acho que a vida evolui. E evoluir é andar para frente. Exato. Né? E, assim, poxa, a gente vê muita gente, muitos jovens, infelizmente, que não gostam de estudar, mas muita gente se perdendo na internet com fake news, com besteiras, mas nós temos que enxergar uma juventude também que gosta de ler, uma juventude preocupada com o social, uma juventude humanista. Nós temos muita gente valorosa e é preciso dar luz, vez e voz. E é por isso que vocês foram convidados aqui para esse podcast Advocacia na Veia. E eu estou muito feliz em poder ter conversado um pouco com vocês. Essa conversa, vamos continuar, vocês vão voltar aqui para tratar de outros temas, das ações
que Sim. vocês, as atividades que As vocês, experiências, das né? experiências que vocês efetivamente vão ter. Eu quero me despedir, passando aqui a palavra primeiro para quem? As mulheres. Para as mulheres. Passo Nicole, para a minha querida fundadora Jéssica, Jéssica. fundadora. É, né? Olha, eu sou de uma gratidão imensa. Esse passo que nós estamos dando, vindo aqui, né, é muito importante para todos nós, né, para a nossa instituição, tá? Então, eu sou muito grata. Espero voltar aqui, Com certeza. tá? Sou muito fã do seu trabalho. Viu? Obrigado, Deus Jéssica. abençoe muito. Amém. Eu E agradeço Nicole? mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço que você abriu para a gente hoje. E deixar um recado. Nós somos jovens, todos jovens, como o senhor mesmo acabou de falar. Mas, por favor, não subestimem o poder da juventude. Exato. Porque, historicamente, foi a juventude que proporcionou as maiores mudanças na sociedade. Um grande exemplo, a Revolução Francesa, por exemplo, está aí para mostrar isso. Uhum. As mudanças só acontecem com a juventude. Com a juventude. É. Então, agradeço pelo espaço. Convido vocês a conhecerem a Frente Humanista, nos seguir no Instagram. Nós temos Instagram, Frente Humanista. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Você fez um chamado muito bom aí, não subestimar a juventude. E eu lembro de uma música que gosto muito, de Gonzaguinha. Eu acredito na Na rapaziada. Exato. E aí, Pedro? É isso mesmo. Para reforçar suas palavras, a ministra Eliana Calmon, primeira mulher no STJ, me disse assim: essa iniciativa revoluciona e engrandece o direito. E ter ouvido isso de Eliana foi muito forte para nós, logo no primeiro ano, assim, na concepção do que seria. Então, para nós é muito significativo ouvir essas palavras vindas de ti, assim como vindas de tantas outras pessoas que nós temos altíssima estima, porque nós conhecemos a qualidade, nós conhecemos da profunda sensatez e da admiração social que as Exato. pessoas têm por vocês. Obrigado. Né? Isso é uma coisa nítida e é um fato consumado. A gente não tem muito o que... São espelhos. Fatos se impõem. Sim. Eles não são discutidos. Às vezes, quando as pessoas chegam em mim e falam muito de minha fé, assim, mas Pedro, você crê com tanta clareza no divino e na força que se manifesta como Deus? Eu disse, de fato, porque Deus para mim é um fato. Ele se impõe, não se discute muito. E eu estou muito feliz com a generosidade do espaço democrático, como disse no início, mas Clarice Lispector é a escritora da minha vida, e na Paixão segundo GH, aquela obra fantástica, ela disse assim: a palavra e a forma são as tábuas pelas quais eu flutuarei sob vagalhões de mudez. E quando Clarice disse isso, ela estava querendo dizer em outras palavras que tudo aquilo que nós fazemos, porque nós acreditamos, precisa de uma manifestação. Ações desse tipo não podem ser ditas na surdina. Elas precisam ser ditas no cantador, em alto e bom tom. Porque quando Clarice disse na Paixão segundo GH, a palavra e a forma são as tábuas pelas quais eu navegarei sobre vagalhões de mudez, era isso que Clarice queria despertar em nós, né? Pelo menos foi o que ela despertou em mim, foi essa compreensão, porque o silêncio é de barulho ensurdecedor Isso. quando se trata de comodismo e de, sabe? Então nós não podemos nos render a esse tipo de coisa. Quem é omisso e silencioso diante de injustiças está contribuindo com as injustiças, os preconceitos, Com toda certeza. com tudo. Não, de fato, o silêncio é o cúmplice. O silêncio é o cúmplice mais barulhento de todo tipo de comodismo e barbaridade. Isso mesmo. Não tenho dúvida. Então, muito obrigado pela generosidade do Espaço Democrático. Até a próxima. Queridos, queridas. Até breve. Oi, até breve. Foi muito bom esse bate-papo. Já, já. Que Igualmente. massa esse bate-papo. Você gostou, né? Eu tenho certeza que você gostou. Então, compartilhe com todos e todas
esse nosso episódio aqui do podcast Advocacia na Veia sobre a Frente Humanista do Direito. Diga lá, Pedro. @Frente Humanista. @Frente Humanista. _, Estão Pedro presentes Villanova, no Instagram, né? @ Nicole Santana. e @ _ Jéssica Marias. Muito bem. Muito legal. Estão presentes aí no Instagram. Sim. Frente Humanista. Humanista. Única. Única. Já estão no YouTube? Estamos. Não, No YouTube ainda Olha, mas precisa entrar os, no YouTube. mas Verdade. os cortes, eles estão por aí. Eu tenho um canal, os cortes estão por lá. Tá certo. Mas a Frente Humanista tem redes sociais poderosas. Nossos últimos conteúdos têm alcançado muita gente. Nós temos coisa, que recebido bacana. retorno de pessoas de Quem todo sabe o esse país. passo não seja um incentivo também, de todo né? o país. E como a gente tem o encontro de humanismo presencial para fazer com pessoas, certamente nós teremos. Então, isso é um fato. Queridos, aqui no nosso podcast, inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like e também comente. Aqui o espaço realmente é democrático, é para a gente conversar e para mostrar para o mundo esses valores. Olha aí, esses jovens valorosos que estão dando um exemplo de vida democrática, de fortalecimento da cidadania. Na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta às 19 horas, podcast Advocacia na Veia. Não perca! Se inscreva no canal, dê um like, que você vai contribuir bastante para o nosso projeto Advocacia na Veia. Até mais! Tamo juntos!